Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Santana, sou cofundador aqui da Inventivos, uma plataforma de formação, conexão e investimento à nova geração de empreendedores do Brasil. E hoje eu estou aqui para falar com Joyce, vai falar um pouco sobre cibersegurança. Eu queria, Joyce, que você começasse se apresentando um pouquinho, já trocou essa ideia um pouquinho antes, se apresente um pouquinho, como você conheceu a Inventivos, e a ideia é que a gente troque e fale um pouquinho aqui sobre cibersegurança, né? Do porquê que isso é importante e relevante para as startups, empresas e organizações. Isso aí. Obrigada, Lucas, pelo convite. Obrigada, Inventivos, também. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? A gente já conversou em outro momento, mas hoje é oficial. Então, eu sou Joyce Dantas, eu sou especialista em cibersegurança. Tenho mais ou menos aí 10, 11 anos de experiência já. Já passei por vários segmentos, assim, no mercado, né? Desde hoje, atualmente, né? Eu estou atuando no varejo. Mas já passei por governo, já passei também por saúde, indústria, banco, serviços financeiros, e acredito que essas experiências passadas foram, extremamente importantes, né, pra minha jornada, mas também para trazer essa visibilidade, eh, de como esses diversos segmentos cuidam e priorizam a cibersegurança. Então, acredito que esse seria um overview, assim, um resumo, né, para o nosso início de bate-papo. Boa, e aí eu queria começar perguntando o Uhum. que é cibersegurança, né, eu acho que a gente vai falar bastante, os outros papos que a gente teve, inclusive um dos feedbacks, na verdade, um dos direcionamentos que você deu sobre a parte de investimento tinha a ver com cibersegurança, né, Sim. mas aí eu gostaria de começar perguntando o que é cibersegurança e especialmente como que na verdade deixa eu fazer você responder primeiro essa pergunta, aí eu vou com a Uhum. próxima depois. Tá bom. A cibersegurança, ela é uma disciplina, né, vou trazer um ponto de vista, assim, mais de leve, né, pra gente entender. Mas basicamente seria uma disciplina em que analistas, né, especialistas estão cuidando da segurança, da arquitetura, da infraestrutura de um sistema, né, de uma empresa. E basicamente a gente traz ali uma visibilidade também muito pautada a boas práticas de segurança da informação, para que esses sistemas sejam desenvolvidos, por exemplo, já sejam construídos com esse ponto de vista seguro, né, boas práticas de segurança e desenvolvimento, como também trazer ali alguns escudos, digamos assim, para infraestrutura em nuvem, ou que hoje em dia é muito utilizado, né, como também para empresas que ainda não estão na nuvem, mas possuem sua infraestrutura. Então, além de equipamentos, né, a gente também pode trazer ali um ponto de vista muito baseado em boas práticas de segurança para trazer, pontos de segurança, né, porque a gente também precisa, ter esse cuidado de não trazer a frase de que o ambiente está seguro, mas também de que os principais pontos de entrada ali que esses especialistas, né, eles trouxeram como uma preocupação, como risco para a organização, a gente consegue trazer medidas protetivas, né, para reduzir e mitigar possíveis riscos e ameaças no ambiente. A ideia é que a gente fale um pouquinho quais são essas principais, né, mas acho Uhum. que principalmente você falou, né, sobre a utilização em nuvem ou de tecnologia, e Sim. querendo ou não, todas as empresas hoje, em algum momento, passam por alguma tecnologia em nuvem, né. É muito difícil hoje você ter alguma tecnologia que seja alguma empresa, especialmente que está iniciando, seja 100% Uhum. on-premise, né, na época que tinha Uhum. CPD no escritório, ali era uma portinha escura, Aham. tava lá os computadores. Uhum. Então, isso quer dizer que, querendo ou não, todas elas estão ali passíveis a terem algum tipo de risco de cibersegurança, né. Exatamente. E aí uma pergunta importante, se eu não me engano a ONU, né, ela falou sobre os riscos, que ela falou que, hoje, em 2024, né, o quarto maior risco, até maior do que mudanças climáticas, tá em quarto lugar ali, tem a ver com cibersegurança, e em 2030 esse vai ser o terceiro maior risco que as empresas vão ter, né. E aí a gente tá falando sobre fraude, sobre sequestro de dados e por aí vai. Uhum. Me fala um pouquinho quais são, no seu trabalho, o que é que você já enxergou, o que é que você já viu, quais que são os maiores riscos de cibersegurança que essas empresas elas acabam sofrendo, né? Exatamente, foi até um bom ponto que você trouxe agora, Lucas, relacionado a essa visibilidade, né, da ONU também, porque no final das contas a gente também percebe uma grande disparidade entre as empresas, né.
o tamanho da empresa define bastante eh, o quão próximo ela está da cibersegurança, porque a gente sabe que no final das contas é um serviço mais caro, mas, grandes empresas hoje possuem especialistas, possuem orçamento, possuem investimento mais focado nisso, mas, por um outro lado, a gente tem as próprias startups que a gente comentou anteriormente, como também pequenas e médias empresas. Então, quando a gente faz esse paralelo relacionado que, a cibersegurança basicamente ela é moldada pelo negócio, a gente sabe que o negócio ele tá ali para trazer essa escala que é esperado, né, a parte do financeiro também. E aí, como consequência disso, as grandes empresas elas conseguem trazer essa prioridade, que ainda assim dependendo de qual empresa, né, mas, a gente traz, isso como um pilar, como um braço direito mesmo, né, relacionado ao negócio, para que os 2 possam evoluir. Porque geralmente a gente menciona que não é possível você evoluir o seu produto sem em algum momento você não pensar em segurança. E aí a gente entra no outro ponto do seu questionamento que está relacionado, né, a como diversas empresas podem pensar em segurança, podem pensar nos riscos. Que também está muito ligado a essa parte do segmento, né, como eu trouxe na minha fala de apresentação. O fato de eu ter passado por diversos segmentos também traz uma visibilidade relacionada às próprias ameaças, porque, geralmente cada uma dessas ameaças ela mantém um foco, e o foco de muitas delas não necessariamente estão em diversos segmentos. Algumas delas, algumas famílias de hamster, por exemplo, elas são dedicadas, né, a ter como alvo, por exemplo, o ambiente financeiro. Bancos, outras tá mais focados em indústrias, né. Então essas ameaças elas são construídas para esse tipo de ambiente. Então a gente acaba ali trazendo também uma, digamos assim, uma personalização dessa visibilidade do risco, né, e consequentemente da forma como você vai levar a cibersegurança para determinadas empresas, para que esteja alinhado de fato às possíveis ameaças, possíveis riscos que podem, acometer ela, né, de alguma forma. Entendi. Aí eu fiquei com uma dúvida, assim, até de curiosidade. Por que que existe essas ameaças que elas são mais direcionadas a tipos de empresas? Por exemplo, você falou de financeiro, eu trabalhei em banco, eu sei que tem muita coisa em COBOL, muita coisa em mainframe, já trabalhei em indústria também, então lá tem muita coisa de ladder, né, de escada, que aí são os controladores dos processos que a gente tem industriais. Isso tem a ver com o quê, assim? O fato de você ter ameaças que são tem a ver com a tecnologia que é utilizado ou não, é porque o tipo de informação é mais interessante para quem está aplicando a ameaça ali, só para eu entender um pouquinho do porquê que é tão específico assim. Bom, no final das contas, todas essas ameaças, essa família de ransomware e etcétera, o principal objetivo delas é de fato o financeiro, é ganhar dinheiro. Então, quanto mais específico você começa, é como se fosse até mesmo testes que você vai fazendo. Você vai criar a sua ameaça para que ela saiba trabalhar, digamos assim, né, de forma independente naquele ambiente. E dependendo do segmento, né, há as suas distinções, digamos assim, as suas particularidades, como você bem trouxe, relacionado ao ambiente industrial. Então, está muito pautado realmente nessas características específicas de cada segmento, né, e uma vez que dê certo e aquela ameaça ou então aquele vírus, né, ele consiga ali fazer, criptografar todos os arquivos, etcétera, e a pessoa pague o resgate, então digamos que, entre aspas, aquele MVP foi validado, e aí ele pode ser replicado para outras empresas daquele mesmo segmento e com aquele mesmo perfil, digamos assim, de arquitetura. Entendi. Você falou também sobre essa, não só a especialidade, né, do tipo da empresa, mas também pelo tamanho. Isso. E aí o que é que vai diferir, por exemplo, o tamanho dessa empresa, é o tipo de investimento que ela tem naquele tipo de proteção? Ou talvez até as pessoas que estão fabricando as ameaças nem olhem tanto para empresas pequenas, porque não tem tanto de onde tirar esse dinheiro, apesar de ser mais fácil. Mas como que cada empresa desse tamanho ela deveria se preocupar ou se comportar quando está pensando em ameaças?
Uma pergunta muito interessante, porque acredito que preliminarmente a gente consiga trazer ali um ponto de vista relacionado a aos pontos cegos mesmo. Então, quanto maior a empresa, consequentemente, ela tem mais investimentos em cibersegurança. Com isso, ela consegue ter uma visibilidade maior, né, do ambiente dela, mas também não significa que ela está 100% ilesa a algum possível incidente. Mas caso ocorra, ela consegue de forma mais proativa, né, que na verdade seria reativa, já que ela, sofreu a tentativa de cyberataque, né, mas a equipe dela estaria mais preparada, porque eles têm um monitoramento, eles têm uma visibilidade do que está acontecendo no ambiente. Então a tomada de ação seria muito mais rápida, e como estamos falando também de grandes corporações, né, a gente não pode esquecer do tempo de operação. Então vamos supor que estejamos falando de uma ameaça que tenha conseguido parar uma operação de uma grande empresa. Então, se essa empresa está listada na bolsa de valores, a gente tem uma outra esfera, né, que está ali relacionada a outros investidores, a stakeholders, né, e que eles também estão preocupados em compreender em quanto tempo eles vão ficar parados e, consequentemente, o quanto eles vão perder nesse período de pausa obrigatória, né, digamos assim. Então, acaba sendo uma cadeia mesmo, assim, de preocupação. Diferente de pequenas empresas que não têm todo esse investimento em cibersegurança, então eles ficam com um grande ponto cego, porque eles não sabem o que estão acontecendo na infraestrutura deles, e isso acaba, tornando refém, de fato. Então eles não têm essa visibilidade, né, na ocorrência, por exemplo, de algum incidente, eles só vão saber quando a operação para, às vezes, né, então acredito que um dos principais pontos seria esse, ter essa visibilidade, assim, mesmo que de pontos mais críticos mesmo, né, da operação mais crítica, você ter um mínimo ali de visibilidade seria muito importante. Mas eu também fico imaginando que, até pela empresa ela ser maior, né, você pega uma grande empresa, uma empresa listada na bolsa, ela também tem muito mais interface ali que ela pode ter ameaças para serem atacadas em cima dela, né, porque eu fico Sim. imaginando uma empresa pequena, o e-commerce, provavelmente vai utilizar o e-commerce de uma plataforma já pronta, por exemplo. E aí, entre aspas, toda essa parte de segurança, de cibersegurança, tá delegada ao provedor do serviço ali, né. Exatamente. Então ela talvez tenha uma plataforma de e-commerce e um WhatsApp. Uhum. Já uma grande empresa, ela vai querer fazer a plataforma de e-commerce dela, ela vai querer integrar com a API de tal coisa. Depois, se vocês não souberem o que aqui está falando, depois a gente faz um glossário aqui, a gente fala um pouco É. mais. Mas também isso faz sentido o que eu tô falando, assim, no sentido de as empresas elas têm mais investimento, mas ao mesmo tempo tem muito mais interface e muito mais pontos que elas podem ser atacadas também, né. Exato, acredito até que a gente entraria no visibilidade de segurança de terceiros, né, porque essas outras interfaces que você mencionou, acaba sendo outros fornecedores, né, que essa grande empresa, ela também tem esse poder de acelerar, digamos assim, a sua operação. Existe esses 2 pontos, né, tipo, eu vou trazer para dentro de casa e vou construir isso do zero, ou eu vou dedicar uma grana para contratar de alguém que tem minimamente pronto, eu posso reaproveitar essa, digamos assim, entre aspas, né, esse white label, então, essa mínima plataforma, assim, para adequar às minhas necessidades. Então, de fato, você também estaria terceirizando a segurança, porque você estaria, comprando, né, essa plataforma, mas todo o desenvolvimento dela estaria nas mãos desse fornecedor. Então, minimamente, o que essas grandes empresas, né, elas têm feito seria uma diligência, né, para compreender como esse fornecedor ela tem tratado a segurança e, consequentemente, também como eles têm não somente questões de boas práticas, tá, a gente está falando também sobre a segurança em nuvem, o armazenamento dessas informações, se em algum momento, como você trouxe, houver uma integração entre APIs, se vai ser trafegado dados sensíveis também, e aí a gente entraria na esfera mais jurídica, uma esfera de privacidade para compreender se o armazenamento desses dados é feito no Brasil, é feito no exterior, se você está trazendo ali outras camadas de segurança para assegurar esse tráfego de informações de forma segura.
Então a gente acaba até ampliando, né, o nosso ponto de vista, assim, mas sem dúvidas, é como eu falei anteriormente, chega um determinado ponto que fica impossível você desassociar qualquer iniciativa da segurança. Claro, quando a gente está falando de empresas que priorizam e pensam em cibersegurança, de fato, como um braço direito do negócio, o braço direito da sua escala, da sua empresa, né, porque isso também traz um respaldo para sua marca, para sua trajetória, né. Acredito que não seria nada confortável ver nas manchetes do jornal que a sua empresa, os dados foram criptografados, etcétera. Então, em algum momento, de fato, é possível a gente olhar assim, entender: "Nossa, isso aqui chegou o momento, de fato, da gente começar a priorizar", para empresas que ainda não priorizam. Entendi. E já falando nesse ponto, assim, o que é que você acha que é o mínimo que uma empresa deveria fazer quando se pensa em cibersegurança, e o que é que você diria que é o recomendado? Então, a gente deu esse exemplo aqui de uma empresa de e-commerce que vende lá por e-commerce, pelo WhatsApp, rede social, deve ter alguma ferramenta também de fazer o pagamento, se não usa o próprio meio de pagamento ali dessa plataforma do e-commerce. O que é que essa empresa minimamente precisaria se preocupar quando a gente está falando de cibersegurança? Depois a gente fala de LGPD também, que você falou sobre dados sensíveis, a gente tá falando sobre isso, né, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, mas vamos pensar nesses 2 casos, assim, o que seria o mínimo que uma empresa pequena dessa ela deveria pensar e o que é que você recomendaria que ela fizesse de boas práticas? Entendido. Preliminarmente seria mapear, né, todo o processo, toda a arquitetura, seguido de, tentar identificar essas portas de vulnerabilidade, né, como você bem trouxe, existe a plataforma de e-commerce. Consequentemente, vai existir alguma interface ali com o meio de pagamento, vai existir alguma interface com outros fornecedores, que foi o que a gente falou antes. Então, uma vez que a gente consiga identificar essas portas, todas essas portas podem ser passíveis de exploração de vulnerabilidades. Então, a partir do momento que você teve essa visão ampla, né, de como está funcionando, você começa a dividir para conquistar. Eu gosto muito dessa frase. Então, você começaria ali a fazer o dever de casa, que seria entender qual banco de dados você está utilizando, entender qual versão você está utilizando, fazer basicamente ali uma pesquisa para entender se tem CVEs atrelados àquela versão do banco de dados. Se, por exemplo, eh, se essa CVE, né, a CVE basicamente seria a vulnerabilidade encontrada que afeta a a versão do banco de dados que você está utilizando, então aí você conseguiria fazer uma atualização daquela versão. Então, fazendo esse exercício de gestão de vulnerabilidade, do meu ponto de vista, já seria o suficiente para dentro de casa. Mas tentar assegurar, tentar escolher outros players, né, outros fornecedores que também, tragam a segurança como respaldo, traga como uma prioridade. E aí, muitas empresas você consegue ter essa visibilidade da segurança, né, do quão a sério eles levam a segurança no próprio site deles, alguma landing page ali específica, você já consegue ter. Mas dentro de casa, o primeiro passo para uma pequena empresa seria a gestão de vulnerabilidades. Boa. E aí eu vou só dar uma pequena traduzida, que eu acho que é importante para o pequeno empreendedor ali. Então, a Joyce começou falando ali de analisar qual é a sua arquitetura, por exemplo, né. Então, eu vou falando, você vai dizendo se tô falando alguma besteira ou não, mas seria analisar basicamente, quais são os sistemas que essa pessoa usa, né. Então, como a gente deu esse exemplo, a gente falou de um e-commerce, a gente falou da ferramenta de e-mail de pagamento, a gente falou de Instagram, WhatsApp. Toda vez que você tem algum tipo de conexão, então, uma pessoa vai pagar o cartão de crédito, toda vez que a gente vai chamar de alguma porta, né, então você abre uma porta aí, toda vez que isso acontece, isso é passível de existir uma vulnerabilidade, né, então Exatamente. potencialmente, não que exista, Uhum. mas potencialmente tem alguém ali que está procurando esse tipo de informação, esse tipo de vulnerabilidade, para conseguir fazer algum tipo de ataque de alguma maneira, né. Exatamente. Talvez o mais conhecido, que seja o SQL injection, JavaScript injection, a gente não vai explicar tanto especificamente o que é, mas é basicamente uma maneira muito simples de que uma pessoa ela consegue acessar o seu site e fazer o seu site
executar esse código para mandar informação para ela, né. Exato. Se a gente fosse, de uma maneira muito leiga e muito simples aqui explicar o que é um XSS injection, um Uhum. JavaScript injection, um SQL injection seria isso, né. E isso às vezes elas são muito bem resolvidas, como você falou, né, de atualização, por exemplo, ver se existe algum tipo de vulnerabilidade que foi encontrada e atualizar, né. Eu Exato. tinha esse dado que eu estava pesquisando, ele tem mudado, mas se não me engano, acho que 7 a cada 10 sites do mundo, eles rodam através de WordPress, né. Se eu não me engano, a estatística é mais ou menos essa. E a estatística que eu vi era que mais de 70% desses, eles não estão nem na última versão, na última versão atualizada que o WordPress tem. E qual que é o problema, né, já que todo mundo, 70% da internet roda o WordPress, e o WordPress é muito conhecido as vulnerabilidades, então potencialmente esses 70% desses sites, desses 70% da internet são passíveis de serem atingidas por que, entre Exatamente. aspas, poderia ser facilmente resolvida por ter atualização do seu site ali, né. Só chegar lá no WordPress, colocar para atualizar. Tô sendo muito simplista aqui, É, mas sim, mas foi muito perfeito. simplista, mas é um bom exemplo, né. Exatamente, foi um exemplo perfeito. E a gente ainda tem esse outro ponto, né, que o próprio WordPress, ele tem né, digamos assim, a vitrine de outros templates que o empreendedor ele pode chegar ali e pode adquirir. Mas não necessariamente quem construiu aquele template é o WordPress. Às vezes é uma pessoa, um desenvolvedor full stack, então ele desenvolveu ali o back-end, front-end, tá tudo muito lindo, tudo muito bom, mas quando a gente traz o ponto de vista de segurança, às vezes o profissional não adotou as melhores práticas, né. A gente vê ali, por exemplo, o próprio exemplo que você trouxe, né, do SQL injection, por exemplo, teria como ser resolvido em linhas de código no próprio template do site, né, mas como a gente só comprou o template pronto e está personalizando para fazer sentido para o meu negócio, aí sim, mas uma vez que a gente tenha um controle, né, e a possibilidade de trazer para dentro de casa, até mesmo alguma personalização a nível de código, teria como sim a gente estar mitigando os riscos que existem nesses templates que já vendem prontos na internet, no próprio WordPress, no caso. Sim. E aí, então, a gente foi, desse primeiro caso que você falou, né, do início ali de olhar a arquitetura. Então, digamos que o empreendedor, ele contratou uma consultoria, a empreendedora contratou uma consultoria, ou por algum motivo, a ferramenta que ela usa, até que eu mostrei para você naquele dia, né, que a ferramenta que a Inventivos usa, ela já gera esse relatório pra gente automaticamente, e ela viu ali que tem uma série de vulnerabilidades, como que ela começa a priorizar e começa a tratar, né. Então, o que deveria chamar mais atenção um relatório desse, digamos, você colocasse em prioridades, o que é que ela deveria começar a analisar e tratar a partir desse ponto que ela recebeu o relatório. Você teria como trazer só um exemplo, pelo menos 2 exemplos do que eles trazem nesse relatório, só para a gente trazer aqui como se fosse comum para todo mundo? Então, por exemplo, um relatório que eu tive uma vulnerabilidade em um SQL injection, por exemplo, e algum tipo do banco de dados foi de vulnerabilidade também para poder acessar o banco de dados através de uma porta de um terceiro, por exemplo. Entendi. Então, no próprio WordPress é muito comum que o terceiro ele consiga acessar o seu banco de Uhum. dados, e ele não fez o dever de casa de ter as melhores práticas e, de alguma maneira, a eu acho esse exemplo é muito bom, né, para quem Sim. adora acessar, baixar o template lá do PEG, isso é uma coisa que acontece muito, então por isso a gente tá trazendo Sim. esse ponto. A pessoa vai lá e instala o melhor template, o template mais bonito do WordPress, ele tem zero boas práticas Sim. de segurança, e as pessoas acabam tendo seus sites hackeados através dos templates, né. A gente tá dando esse exemplo porque ele é bem corriqueiro, assim, né. Então, a gente chegou nesses 2 pontos, eu tenho uma vulnerabilidade de SQL injection do que eu tô usando e algum plugin, e alguma coisa a ver com o template. O que é que essa pessoa precisa fazer a partir desse ponto, né. Já imaginando que, provavelmente essa empreendedora não tem tanto conhecimento técnico assim, como é que ela vai conseguir o que é que ela vai buscar para conseguir resolver isso? Bom, questão de priorização, eu cuidaria inicialmente do plugin, porque como a gente falou anteriormente, né, é um terceiro, então eu cortaria esse cordão umbilical aí e procuraria um outro plugin, né, e às vezes a gente traz até
seria ali pontos relacionados a feedback mesmo, a comentários de outras pessoas que utilizam, né. Algumas daquelas pessoas podem trazer um comentário, então algum reporte, assim, relacionado à segurança daquele plugin. Então eu priorizaria o plugin. Em segundo, faria a correção, né, desse template. Mas aí, caso a empresa não tenha um profissional ali, né, experiente que saiba, mitigar esses possíveis riscos, né, esses potenciais riscos, eu contrataria, mesmo que temporariamente, assim, sabe, para fazer esse mapeamento mesmo. Claro que depende também do seu negócio, porque muitas pessoas têm um template no WordPress como uma landing page, como somente venda de serviços. Mas algumas dessas pessoas ainda traz um plugin ali de um formulário "Fale Conosco". Então esse formulário, por exemplo, ele pode ser, ainda assim visto eh, como uma porta de entrada, né, para potenciais tentativas de cyberataque. Sim. Mas, uma forma talvez da gente reduzir isso seria simplesmente colocar o seu e-mail, né, colocar o link de e-mail ali para a pessoa, escrever o e-mail e mandar pro dono, pro empreendedor, né. É, e isso não é até a boa prática, assim, no mapeamento, pegando o mundo do WordPress, que eu tô mais acostumado, não é uma boa prática que acontece muito, né. Como eu falei, esse serviço que a gente usa, ele é um serviço terceiro. Eu nem sei dizer se do próprio WordPress, da automática que é a empresa do WordPress, existe algum tipo de serviço nesse sentido. Tem vários outros plugins que fazem esse tipo de segurança, né. A gente tá falando do WordPress, porque como eu falei, normalmente para quem tá empreendendo acaba utilizando Sim. bastante o WordPress ali no início, eu acho que é um bom exemplo, né. E falando um pouquinho das suas consultorias, assim, o que é que você vê de mais comum, de problemas mais comuns que acontecem, de erros mais comuns, o que é que você costuma mais resolver? O que você acha do 80/20 ali do Pareto? O que é o mais comum que acontece e que se resolvendo, você acha que pelo menos 80% das ameaças já conseguem ser resolvidas ali? Bom, Lucas, das oportunidades que eu já tive, foi foi bem equilibrado, assim, sabe, porque, como eu te falei, tem empresas que chegam em determinado pontos que elas sabem que a partir dali precisa trazer segurança. Então aí, no meu ponto de vista, eu já trago uma visibilidade, assim, mais, ah, de uma necessidade proativa. Eu não esperei alguma coisa acontecer para que eu acionasse alguém para me ajudar com essa situação, sabe. E por outro lado também, eu já prestei consultorias que foi, totalmente contrário. Precisou ocorrer um evento para que fosse, feito a busca, né, de um profissional para auxiliar em determinado ponto. E aí também, né, a situação seria totalmente diferente, seria uma, uma prestação de serviço mais reativa. Então eu vou olhar para o passado, tentar compreender o que aconteceu para a gente ajustar, né, as engrenagens ali, né, e para que aquilo não volte a acontecer, ou então até mesmo dependendo da situação, que a gente monte um plano de ação, né, que geralmente envolve custos quando é algo reativo. Agora com relação a consultorias mais proativas, assim, acaba envolvendo custos também, só que a gente consegue trazer esse mapeamento, que a gente falou um pouco antes. E aí, a gente consegue também traçar, né, as melhores estratégias ali, sempre associado ao negócio. E depois vem a fase da priorização. Então, com a priorização, a gente consegue atacar de fato o que faz sentido para aquele momento, que de certa forma, entre muitas aspas, a gente está confortável, porque ainda não aconteceu nada. Então, a gente tem como trabalhar ali de uma forma mais dinâmica e tal, junto com a empresa, para que as coisas ocorram de forma minimamente bem, né. Como eu disse antes também, não existe um ambiente 100% seguro, a gente nunca vai estar, eh, distante da possibilidade de acontecer um ataque cibernético, mas que se caso aconteça,
a gente tenha escolhido a melhor estratégia, que a gente esteja pronto para atuar ali da forma mais célere possível. Interessante. Você acabou falando, mas eu até acho interessante, assim, falar sobre, e reforçar sobre esses pontos, porque às vezes as pessoas ouvem a palavra ataque cibernético, elas não ligam necessariamente ao impacto que isso gera, né. O que seria, por exemplo, ataque cibernético? Você falou um pouco mais cedo, mas seria pegar os dados de cartão de crédito, que já acontece, né. Lista alguns possíveis, assim, os mais Sim. não os mais comuns, mas que você lembra, assim, alguns possíveis, até para as pessoas entenderem, um pouquinho o que é possível, né. Porque às vezes, como eu falei, ouve a palavra ataque cibernético e não consegue conectar isso com a realidade delas, né. Uhum. É, exatamente. Um dos exemplos seria o que você mencionou mesmo, né, seria o próprio vazamento dos dados, que muitas vezes a gente não tem essa visibilidade, né, do vazamento de dados, mas seria o comprometimento ali de arquivos importantes, né, onde esses arquivos muitas vezes eles não estão mais disponíveis para acesso rápido. Então você observa que tinha, por exemplo, um arquivo Word, que antes você clicava 2 vezes e conseguia abrir e ler todo o conteúdo. E depois de um tempo, né, depois de um ataque cibernético, você não consegue, por exemplo, ter mais acesso a esse mesmo arquivo. Então aquele arquivo foi comprometido, né, a gente diz que ele foi criptografado, e para você decriptografar ele, muitas vezes, dependendo do vírus, do ransomware, né, que está ali por trás, você precisa desembolsar uma grana para que você consiga reaver esses arquivos importantes, né. Inclusive eu aproveito esse momento para enfatizar que não deve ser pago em hipótese nenhuma, né, apesar de que eu já tive, conhecimento de empresas que tiveram que pagar, mas ao mesmo tempo eu reforço que você não tá tendo nenhum tipo de certeza que de fato, uma vez que você pague ali em bitcoins, né, que você vai ter de volta os seus arquivos, seus acessos. Muitas vezes não. Pode acontecer? Pode. Pode não acontecer? Pode não acontecer. Mas a gente sempre reforça sobre o não pagamento de resgate, né, de arquivo. É, exatamente. Não existe a garantia que vai devolver, nem a garantia que não existe uma cópia também, né. Exatamente. Isso é interessante, né, imaginando que a gente tá falando de um contexto de uma empresa bilionária listada em bolsa, Uhum. esse documento pode ser um segredo de alguma propriedade intelectual que é relevante, né. Se a gente tá pensando até numa coisa do governo, pode s acon né, o vazamento de vários CPFs também. Então, enfim, isso são coisas que podem acontecer, né. E a gente como usuário também, né, quais são as existe algum tipo de precaução que a gente poderia tomar, assim, a gente tá falando muito do lado do empreendedor, que é a sua expertise, mas pensando em como usuário, assim, como uma pessoa que vai lá e passa o cartão na hora de comprar, uma roupa no e-commerce, o que é que a gente poderia se preocupar, assim, pelo menos as coisas mais importantes que a gente deveria levar em consideração? Bom, essa é uma ótima pergunta. Com relação ao usuário final, acredito que o primeiro ponto de segurança estaria relacionado ao próprio momento da compra. Ao invés da gente utilizar ali o cartão físico, né, o número que está atrelado ali ao cartão físico, a gente ter, um esforço, né, de acessar o aplicativo e criar um cartão virtual. Porque uma vez que a gente cria esse cartão virtual e caso ele seja vazado, por exemplo, ou então, seja clonado e alguém faça uma compra, a gente consegue excluir esse cartão, sem prejudicar, o seu cartão físico pessoal, né. Então acredito que seria, o primeiro ponto, assim, relacionado ao usuário final, seria o uso do cartão virtual mesmo. E aí uma das coisas que eu acabo utilizando também, algumas ferramentas, existem algumas pagas, algumas gratuitas de senha, né. Eu imagino que a senha, estava olhando também alguns relatórios pra gente fazer esse papo aqui, a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou ao contrário, ainda são as senhas mais usadas. E aí o que acontece, né, e eu acho que as pessoas elas não ligam, porque não ligam uma coisa com a outra, porque digamos que houve vazamento e aí vazaram os seus dados de acesso ao login a uma ferramenta. Então é muito provável que se alguma pessoa eu já vi relatos, né, e aí quem pegou aqueles dados vai lá e tenta acessar o seu e-mail ou outras contas que você tem também com aquela mesma senha, né. Exatamente. Entenda até esse ponto, né, hoje a gente está utilizando uma senha fraca para acessar um aplicativo,
E o plus disso seria você, reutilizar a mesma senha em diversos outros canais, redes sociais, até mesmo, senha para banco, né. É, realmente. E esses gerenciadores de senha, né, eu vou dar um exemplo, eu uso o 1Password, mas também tem o LastPassword que talvez sejam os 2 mais conhecidos, né. Para gerenciar senha, criar uma senha para cada aplicação, isso é uma maneira de conseguir se proteger ali quando você enquanto usuário está criando conta, isso é efetivo pelo menos quando você está utilizando? Sim, acho que o único ponto de atenção era a pessoa ter uma boa memória para lembrar principal para acessar o aplicativo de senhas. Porque uma vez que ela não consiga acessar o aplicativo de senhas, ela também não vai acessar mais senha nenhuma. Mas sim, sem dúvidas, essa seria uma boa alternativa, sim. É, o tanto o OnePassword quanto o LastPassword são os 2 que eu conheço, eles funcionam quando você cria a conta, você tem a senha principal e eles geram 10 códigos para você desbloquear, né, são 10 códigos grandes inclusive. E aí a sugestão que eles dão é imprima o papel, eles têm um papel já pronto lá, imprimir para você deixar guardado em algum lugar, só que o problema é você também esquecer onde é que tá o papel, né. É, ou É, então alguém encontrar o papel, né, porque, acaba sendo o mesmo contraponto que a gente faz para ambientes corporativos, né. Hoje a gente está aqui no Hub Salvador, tem diversas baias aqui, algumas dessas baias elas são dedicadas a empresas específicas, né, do ecossistema, mas alguém, por exemplo, pode colocar aí um post-it, a senha e deixar colado ali na mesa. Né, então acabaria sendo a mesma coisa. Talvez talvez não fosse tão efetivo assim, mas talvez criar uma senha que seja importante para você, mas também não associando ali a data de nascimento, nem a sua própria, nem de conhecidos, né, mas que seja uma senha importante para você e que seja o suficiente, né, para manter esse acesso posterior. é. Essas 2 ferramentas também tem 2 coisas que eu gosto bastante, que eles chamam de torre de controle, né, que é o Watchtower, né. Que aí você coloca lá o seu e-mail, inclusive a própria ferramenta, ela consegue dizer os sites que você tem conta, e ela vai te avisando de tempos em tempos se houve algum tipo de vazamento, né. Uhum. E aí você sabe se aquele vazamento foi só login e senha, se aquele vazamento foi login e senha, cartão de crédito, quais foram os dados que vazaram. Então é uma ferramenta que também é interessante. Existe algum paralelo desse para empresa também, para algum tipo de sistema, algum tipo de aplicação? Não sei, pelo menos eu tirando esse serviço que eu falei, né, que eu contratei separado, eu nunca vi nada parecido com isso, assim, de pra empresa, né. Bom, para empresas, geralmente, elas têm uma equipe, né, que é chamada, de CTI, né, de Threat Intelligence, em que essa equipe ela faz todo esse mapeamento relacionado ao vazamento de dados e informações da empresa. Então essa equipe ela acaba tendo um serviço de monitoramento, né, uma ferramenta de monitoramento. Então, ela está conectada a diversos feeds de informações, tanto na Surface, né, no Google, na internet, que a gente consegue acessar, quanto na Deep Web. Que a gente sabe que uma vez que há um vazamento de dados, não necessariamente o invasor ele vai criar uma conta no UOL, por exemplo, e vai divulgar, né, assim, porque ficaria incomum das práticas. Mas, essa equipe, ela tem essa responsabilidade, né, de fazer esse mapeamento 360 tanto de marca, né, aí a gente pode fazer inclusive uma correlação com fraudes também, com fraude, mas também vazamento de dados sensíveis, vazamento de informações industriais, por exemplo. Então essa equipe ela ficaria, disposta, né, na disponibilidade 24/7 para fazer esse monitoramento de empresa. Eu imagino que deva ser 24/7 mesmo, né, que eu imagino que eu não sei, a impressão que eu tenho, o senso comum é que quanto no momento que as pessoas elas estão menos imaginando, né, ou menos olhando o sistema, sei lá, uma virada de ano, um Natal, A própria Black Friday que tá chegando agora. é o momento que as pessoas talvez estão mais focadas ali em vender, é o momento que seja mais propício Uhum. para ter algum tipo de fraude, né, porque já sabe que vai chegar 50, talvez 100% a mais de transações do que chegaria, então talvez o sistema não seja tão preparado para isso.
E é esse ponto realmente que a gente falou aqui, né, fazendo uma correlação com fraudes, geralmente nesse período, se dá mais desconto. Então você vê aquele fluxo realmente maior, né, de compras sendo realizadas, mas como de fato monitorar o que está acontecendo ali, às vezes alguém explorou uma vulnerabilidade, né, deu desconto maior do que do que foi divulgado, né, digamos assim, porque existe uma vulnerabilidade ali naquela plataforma, e aí você acha que está ganhando muito, mas no fundo talvez não, porque os descontos que estão sendo aplicados em determinadas compras, né, está maior do que foi divulgado. Então vamos supor que houve uma divulgação de um código de 10% de desconto. E aí, hã, quem está por trás, né, dessa exploração de vulnerabilidade conseguiu alterar ali para 70%, 50, 70%. Então você vê o volume aumentando, mas com relação a lucro, a receita, não é bem aquilo que você esperava. É, isso é uma coisa que me leva a pensar também que essas vulnerabilidades não são 100% só de tecnologia, né, do ponto de vista de sistema, né. Sim, Então exatamente. pode ser também muito o hack social da pessoa, pode ser, a pessoa sabe alguma coisa do processo, sabe como mudar, então não necessariamente é só plataforma, né. Eu imagino que, até se for pegar os golpes, até olhando alguns dados também que algumas cidades, os crimes violentos eles têm aumentado os crimes eletrônicos, né, Uhum. cibernéticos. E aí não tem a ver com o sistema, digamos assim, né, não tem a ver com tecnologia, é muito mais o social ali da coisa para conseguir resolver, né. Exatamente. E aí abre inclusive outras nuances, né, de conversa para a própria engenharia social, foi o que você comentou agora, para phishing também, que seria um tipo de isca ali, né, que, a gente pode utilizar tanto para clientes, né, para o usuário final, como também para empresas. A porta de entrada geralmente são as mesmas, né, tem e-mail, para o usuário final tem o próprio WhatsApp. Então são realmente pontos, assim, que a gente vai conversando, 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 enquanto a gente fala, a gente encontra correlação com outros pontos interessantes para a gente trazer aqui. E é realmente é um universo de coisas, cibersegurança, né. É. Eu vou até falar sobre phishing, assim, mais e até te Uhum. perguntar, pra você explicar o porquê do processo, porque isso é um tipo de crime que tem crescido um pouco. Explica um pouquinho sobre o que é o phishing, e aí eu vou dar até alguns exemplos pessoais meus aí, mas primeiro explica um pouquinho, que aí depois eu Uhum. eu conto um pouquinho. Tá, vamos lá, de uma forma bem leve também. O phishing ele seria, basicamente isso, né, enquanto o cybercriminoso, então o fraudador, com intenções ali maliciosas, né, ou para ele querer formas de ganhar dinheiro, né, ou então ele traz ali formas para roubar, né, pegar suas informações pessoais, informações importantes suas. E aí o que acontece? Ele cria a partir da engenharia social, né, e essa engenharia social seria mensagens ou então geralmente mensagens, né, quando a gente parte do princípio que a porta de entrada é o e-mail ou então o WhatsApp, ele vai conversar com a pessoa, né, para trazer uma uma proximidade, assim, com o dia a dia dela, com uma vivência, e por que eu trago esse ponto do cotidiano, né? Porque geralmente a gente só dá atenção para algo que a gente tem interesse. Então, se o seu escopo de trabalho é sobre negócios, business, e você não liga muito para jogo, talvez se jogo game mesmo, online. Talvez se você receber um e-mail relacionado a um jogo que vai ser lançado daqui a 2 dias, talvez não seja interessante para você. Mas se você recebe, por exemplo, um e-mail, eh, lista das 5 principais startups que possivelmente podem se tornar unicórnio em 2025. Acredito que você teria muito mais curiosidade em ver esse e-mail do que o sobre jogos online. Então, acredito que o principal ponto de partida do phishing, assim, é você ser fisgado mesmo a partir de um ponto de interesse. Se eu tenho interesse naquilo, significa que a pessoa que está mapeando aquele grupo de interesses, né, porque você acaba também
sendo incluído em um grupo de interesses de pessoas que gostam de business e de startups, eh, aquele grupo de pessoas ela vai possivelmente elas vão cair naquele mesmo golpe. É. E eu vou dar um exemplo, né, Uhum, uma coisa que ia até eu perguntar pra você como é que isso acontece, porque isso uhum, é uma dúvida que eu tenho ficado muito tempo, né. Então, você falou que é, por exemplo, e-mail, mas principalmente mensagem, então já recebi várias mensagens de, por exemplo, dos correios dizendo que uma compra minha tá parada e eu preciso pagar uma certa taxa lá, e aí tem um site que quando eu vou acessar, é um site, clonado dos correios, né, pra parecer que é um site dos correios mesmo, você fazer o pagamento. Ou, por exemplo, de uma certa linha telefônica, que eu sou cliente, e aí eu recebi, uma mensagem ali dizendo que o meu débito automático ele falhou e eu preciso passar o cartão para aquele meu débito automático ele ser pago. E aí, a primeira dúvida que eu tenho é e aí sempre quando eu vou olhar essas informações, assim, eu já parei de olhar, então, sempre tento bloquear aquele número que tá me ligando ou mandando mensagem, por aí vai. E a principal dúvida que eu fico é como é que essas pessoas sabem, de fato, essa informação minha, né. Eu tenho até o Leandro, que é o padrinho de casamento, ele sofreu um golpe desse também e as pessoas sabiam muitas informações deles, assim, informações muito pessoais, né, e eu fico pensando, assim, sobre, como que é esse processo, essa engenharia ela tá muito direcionada ou não, as pessoas realmente têm muito acesso, como é que isso acontece, assim? Como é que primeiro como acontece e segundo como a gente consegue se prevenir, né, como eu falei, existem vários sites que são basicamente o clone de sites, muito conhecidos, pra te levar a induzir ao erro, né, e você fazer a compra naquele site ali. Primeiro, como é que isso acontece e segundo, como é que a gente consegue se prevenir desse tipo de ataques, né? certo. Eu vou trazer na minha resposta 2 visibilidades de como isso acontece. Primeiro, lembra quando eu comentei sobre a divulgação de dados vazados serem possivelmente na dark web? Pronto, então, quando algumas empresas não têm ciência do que aconteceu, por esses invasores, né, no caso quem está por trás, eles divulgam lá porque eles estão, a fim de grana, né, toda má intenção deles está sendo com o principal objetivo ganho financeiro. Então eles vendem essas informações. Então quem compra dessas informações, e a gente está trazendo aqui essa visibilidade de, por exemplo, nome completo, CPF e número de telefone, isso acaba sendo um grande, eh, um grande sumo, né, para quem de fato tem essa intenção de utilizar, né, como engenharia social e consequentemente ganhar dinheiro de centenas de milhares de pessoas, certo? Porque é como se o ponto de partida fosse uma grande empresa, que você conseguiu eh vários números e vários nomes de outras pesso de centenas de milhares de pessoas, e agora você vai construir uma lógica de ataque para todas essas pessoas. Então se você tem ali, por exemplo, um banco de dados, né, que foi extraído com 1000 pessoas, você tem potenciais 1000 pessoas que caiam no seu golpe, na sua estratégia de golpe. Então essa é a primeira parte de como acontece. A segunda parte de como acontece, que está relacionada a esse clone da página, tá de fato em uma replicação da página original. Só que aí eles acabam colocando como se fosse um claro que existe o direcionador ali, né, do site, né, não significa que você vai colocar, o domínio, né, o site oficial do seu banco e vai ser direcionado para uma página falsa, mas que pode acontecer também. Mas o que a gente está falando aqui é nessa perspectiva do phishing. No phishing, eu estou trazendo o site errado de forma direcionada para você, eu estou te pedindo para você clicar nesse link. Então, quanto mais próximo do real o domínio estiver, o link estiver, mais confiabilidade eu vou passar para você entender, bater o olho, entender: "Não, isso aqui é o gerente do meu banco que está me passando essa mensagem". E aí você vai e clica, porque toda a configuração, né, o template ali tá muito igual ao original. Não, então Não, não, deu pra entender. Então tem uma parte que é do ponto de vista de tecnologia mesmo, então alguém de alguma maneira conseguiu ter acesso àquele banco de dados e vendeu aquilo, sim,
na dark web, como você falou, por exemplo, e tem uma parte que talvez seja a engenharia social, que é O direcionador direcionada, dessas mensagens para essas pessoas que foram o alvo, né. sabendo que, por exemplo, eu não quero que minha internet seja cortada, essa pessoa ela vai lá e manda mensagem dizendo que o meu débito automático, isso já eu tô falando esse exemplo porque ele realmente aconteceu desse jeito, né, ela foi lá e mandou uma mensagem dizendo que meu débito automático estava, não tinha acontecido, que tinha que mudar a conta, mudar o cartão de crédito, e aí como eu já olhei o site, vi que já não era, mas enfim, eu fico pensando assim, para uma pessoa que vai passar por esse tipo de vulnerabilidade, o que é que ela precisa olhar? Então, aquele www.correios.com.br, né, tipo de coisa, agência dos Correios, que é o direcionador, então aquilo seria a principal forma dessa pessoa ela conseguir identificar. Então, muitas vezes eu já vi, né, as pessoas colocando então, sei lá, ao invés de Correios, colocar Correios com um R só, Correios com 2 S's, Com 2 correios.com O. com 2 Os, e aí você meio que passa batido Uhum. ali e coloca as informações, né, que a pessoa tá te pedindo, né. E ainda eu acho que uma situação pior do que essa é quando eles já colocam o site com piping, como se fosse outros diretórios. Então, por exemplo, o Correios, que já está com a grafia diferente da original, barra cadastro. Então, dependendo da mensagem que ele esteja passando, é, por exemplo, assim: "Cadastre aqui para você receber uma promoção", sabe. E aí você, eh se encanta talvez, né, você acha interessante aquela abordagem que geralmente é algo que mexe muito com o nosso psicológico, e que a gente vai ganhar alguma coisa, que a gente vai ser premiado com alguma coisa. Então, a gente acaba catando aquilo e clicando aquilo mais pela emoção, do que pelo racional mesmo, de que o correio quer me dar alguma coisa. Mas no final das contas é só pelo desejo ou a possibilidade de ganhar mesmo, que faz com que a gente clique e compartilhe as informações. Não, boa. E pra gente finalizar, assim, esse Uhum. papo, o que é que você a gente falou um pouquinho, mas o que é que você acha que seriam, as principais ações, assim, mínima a gente falou ali do mínimo, do recomendado, a gente falou de vulnerabilidades, e tudo mais. Você vê no cenário em que a gente tem hoje cada vez mais os crimes cibernéticos crescendo, o que é que os empreendedores, né, a gente falando muito para esse público aqui da Emitivos que são de empreendedores, o que é que eles precisam levar em consideração daqui para frente, né? Porque como a gente falou, cada vez mais a gente vai ter pessoas utilizando mais plataformas, usando mais sites, usando mais ferramentas pelo WhatsApp, pelo Facebook, enfim, por outras ferramentas de tecnologia. O que é que elas deveriam levar cada vez mais em consideração, assim, para não cair para esse tipo de golpes, ou nem fazer com que os clientes delas acabem caindo nesse tipo de golpe também, né. Hum. Bom, eu vou trazer a minha resposta bastante pautada ali nessa visibilidade do tamanho da empresa. Então, startups, pequenas e médias empresas. Acredito que a resposta seria compreender qual é o ponto de que você precisa começar a priorizar segurança, tendo em vista que, muitas vezes, essas próprias empresas, elas não têm investimento suficiente. Mas a partir do exercício que a gente falou antes, sobre você entender quais são as suas principais portas de entrada e que provavelmente essas portas de entrada ela possa ser facilmente explorada, é entender esse momento. A partir de qual ponto eu posso começar a pensar em segurança e trazer um profissional para me ajudar aqui. E com relação a grandes empresas, seria basicamente, fazer mais investimento, porque como eu falei, não tem como a gente ter, eh, 100% de um ambiente seguro, mas ainda assim que a gente esteja olhando para as principais frentes, existem pontos cegos. E esses pontos cegos a gente só faz também com a mesma visibilidade e com o mesmo exercício de olhar as outras portas, ou então as outras janelas, já que você já está monitorando ali as suas principais portas. Então, a minha resposta seria essa. Dependendo do tamanho da empresa, né, a gente ainda assim trazer essa visibilidade proativa. A gente não esperar o pior acontecer para tomar uma decisão que muitas vezes pode fazer com que a sua empresa feche as portas, por exemplo. É. Eu imagino que a resposta
pegando essa primeira resposta das empresas menores, quando que você acredita que poderia ser um bom momento dessas pessoas elas começarem a pensar em cibersegurança, assim? Obviamente, quanto Uhum. mais cedo, melhor, mas como que você acha que poderia ajudar para esses pequenos empreendedores e empreendedoras? Quando que elas deveriam começar a pensar a trazer uma pessoa de cibersegurança ou contratar uma pessoa terceira para olhar para isso? Todo empreendedor, ele tem uma visibilidade de futuro mesmo, e do que ele espera alcançar com o produto dele, com a empresa dele. Então, talvez quando ele identificar o ponto de inflexão, eu estou no ponto X, eu quero chegar no ponto Y. Mas no meio do caminho eu preciso começar a olhar para isso, para que a minha escala ela consiga, continuar, de forma exponencial, né, e segura, já que eu estou levando ela até esse determinado ponto aqui, sem visibilidade do que tem acontecido, mas até então tá dando certo. Mas em algum momento ela pode cair, sabe, essa escala que a gente tem projetado, assim, nem sempre é ascendente, em algum momento ela pode cair. Então, talvez encontrar esse ponto, eh, dessa continuidade, assim, da ascendência da curva do que é esperado e procurar um profissional mesmo. Boa. E Joyce, por último, como é que as pessoas conseguem te encontrar? Você é consultora em cibersegurança. Se você quiser falar um pouquinho também sobre os serviços que você costuma executar, você falou um pouquinho no início, mas se quiser Uhum. falar um pouco mais sobre os serviços, como as pessoas podem te encontrar, a hora é agora. Bom obrigada. As pessoas elas podem me encontrar através do LinkedIn, a gente pode encontrar uma forma de deixar aqui na legenda, Sim. de trazer o link. Basicamente os meus serviços eles estão relacionados a cibersegurança mesmo, só que, levando em consideração os 2 pontos, tá, tanto proativo quanto reativo. Então eu tenho ali, por exemplo, resposta a incidente forense, para serviços mais reativos, assistente de perícia também. Pra esses proativos seria essa visibilidade de das portas vulneráveis, possíveis portas vulneráveis que a gente tem no ambiente. Eh, Seria análise em nuvem também, de segurança em nuvem, todos focado em segurança. Análise também de sistemas de que está sendo, desenvolvido, né, então quando a gente traz o ponto de vista de segurança, a gente está antecipando esse ponto de vista, ou seja, o aplicativo, o site, por exemplo, o produto, ele já pode estar em operação, mas as suas próximas releases, por exemplo, eles já podem ser releases mais seguros, digamos assim, que a gente começa a trazer essas rodadas de segurança ainda em tempo de desenvolvimento. Então, basicamente seria esses Boa. principais. E só para finalizar eu queria fazer uma pergunta que foi, na verdade, de onde surgiu a primeira conversa que a gente teve sobre isso, que foi sobre a aplicação de cibersegurança no contexto de investimento, né, no momento que uma empresa ela está começando a fazer aquele investimento, ou já recebeu o aporte, ou vai receber o aporte, e dentro do processo de diligência, né, para quem não sabe, diligência é aquele processo em que, você tem a análise dos dados dessa empresa. Esses dados podem ser Uhum. jurídicos, financeiros, podem ser de pessoas, e agora a gente está falando também sobre diligência de cibersegurança, né. Como que essa parte de cibersegurança ela pode impactar nesse processo de diligência para você receber um investimento ali no seu negócio? E para um fundo de investimento também, por que que um fundo de investimento ele deveria estar olhando para cibersegurança também nesse processo? Pergunta, mais uma vez, importante. Bom, seria basicamente o esforço que a gente já tinha falado antes, né, relacionado, à dedicação mesmo, ao quanto de investimento você está disposto a dedicar ao tema de cibersegurança na sua startup, né. Tanto na no ponto de vista do próprio founder, como também da VC que está ali por trás. Então, eu sabendo que eu vou aportar "X" milhões na sua startup, eu tendo essa visibilidade de um risco, né, associado no caso de um risco cibernético, desculpa, de um risco cibernético associado ao seu produto, eu vou entender que a gente tem um acordo aqui que, apesar desse dinheiro que eu estou aportando, você, como fundador, precisa direcionar esse dinheiro para os esforços de segurança. Então, acredito que, sem dúvida, seria.
uma grande oportunidade, inclusive, das 2 pontas, né, entrarem nesse acordo, que a gente sabe que uma vez que uma startup ela recebe o investimento, ainda mais na casa de milhões, né, é de fato para pisar no acelerador. É para fazer as coisas darem certo e fazer as coisas evoluírem. Mas, acredito que aquele ponto que eu falei antes, de compreender que o ponto da ascendência que você quer chegar, você de fato vai precisar começar a considerar a cibersegurança para que você continue, inclusive, recebendo outros aportes, né, participando de outras rodadas de investimento e com outras VCs, com outros investidores, confiando no seu processo também de evolução. Que nada impede também desse percurso, acabar havendo ali um incidente, um cyberataque, né, e a sua credibilidade, por exemplo, a sua imagem, a reputação da sua empresa acabe ficando ali, em xeque, né. Então a confiabilidade, assim, frente ao mercado, talvez ela fique um pouco, eh, estremecida, talvez. E você dando o exemplo que falou, né, que muitas vezes essas pessoas elas pegam esses dados para pedir resgate, você recebendo investimento acaba virando um chamariz a mais, porque a empresa sabe, né, o bandido ali sabe que sua empresa tem dinheiro agora, normalmente essas rodadas de investimento elas são divulgadas, né, o valor da rodada, então a pessoa já sabe: "Olha, essa empresa aí tem esse dinheiro, então vamos lá tentar atacar e tentar pegar um pouco pra gente", né. Então é isso, Joyce, muito obrigado. Tem alguma pergunta que eu não te fiz, você queria responder aqui? Não, foi ótimo. Acredito que as perguntas que foram feitas também, a gente acabou encontrando ali outras ramificações, a gente foi trazendo outros pontos, outros insights. A gente não falou somente sobre startups, a gente falou sobre pequenas e médias empresas, a gente falou sobre o usuário final. Então acredito que foi bem recheado, assim, de informação. Ah, obrigado. Então prazer conversar com você, Joyce, e Eu até a próxima. também. Muito obrigada. Próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.